Nos Estados Unidos, o Supremo, hoje, lá, a Suprema Corte Americana, os juízes, eles têm essa prática igual do Brasil, de dar entrevista, antecipar voto, xingar alguém, ou dar opinião, ou ir num palanque e dizer acabamos com fulano, com republicanos, ou acabamos com os democratas, ou eles têm esse comportamento, vamos dizer assim, belicoso, de perseguição. Como é que é, quando você compara o que acontece na Suprema Corte americana e o Supremo brasileiro? Qual é a diferença? Infelizmente está aumentando a politização do Suprema Corte nos Estados Unidos. Eu não gosto de ver até os juízes dando entrevistas, explicando suas perspectivas políticas. Eu acho que não é bom. Mas é muito mais extremo no Brasil, claro. E também nossa Constituição, a coisa que me surpreende muito, que me choca no Brasil, é que são o Moraes e os outros ministros do STF decidindo em casos eu acho, muito pequenos ou muito banais, que não devem decidir. Tem muitos casos que o STF decide aqui no Brasil, e nos Estados Unidos é importante entender que nosso Corte Supremo, ele só tem poucos casos por ano. Disse cases, né? Casos. Sim. Casos muito limitados. Só os casos que já estavam decididos por os cortes menores, né? E só chega ao Corte Supremo para decidir finalmente que é a decisão. Mas também essa coisa que os juízes do STF aqui, que têm controle das pessoas do Senado, do Câmara dos Deputados, eu acho muito ruim, porque eles podem controlar os senadores e controlar os deputados, e aí a gente não tem isso. A gente tem uma separação dos poderes muito mais forte. Até eu fiquei nervoso anteontem ver Moraes abraçando Lula, com Pacheco, rindo e tal. Eu achei... Não é bom. Eu acho a gente precisa de mais separação dos poderes. Esse tipo de cena você não vê nos Estados Unidos? Não um vem. Ministro da Suprema Corte no palanque junto com o presidente do Congresso, se abraçando. Agora, a gente tem um discurso... Churrascando. Não. A gente tem um evento cada ano em janeiro que se chama State of the Union, claro. Onde os juízes Estado da União, vêm, em janeiro, sim. Mas é muito formal, assim, claro. E eu acho suficiente, e depois disso eles não devem socializar, eu acho, eles devem ficar separados. Eu agora, como uma pessoa mais velha do que quando eu era jovem, era mais da esquerda, não tinha muito respeito à nossa Constituição, mas agora, e viajando por o mundo, eu tenho muito respeito à nossa Constituição, porque se tem essa separação muito importante entre os poderes, para não se controlam, mas podem chequear, né, os outros poderes. Claro, é obrigação, né, de haver essa independência em harmonia, mas não essa harmonia de confraternizar junto, né, que é o que a gente vê acontecendo aqui no Brasil. Você sabe que você me lembrou uma coisa que eu já ouvi. É normal ser jovem de esquerda, né? O que está errado é você ser velho de esquerda. Aí é que não dá. É natural que com o passar da vida você entenda, né, que o discurso de esquerda é um discurso muito sedutor para os jovens, né? Vamos mudar o mundo, vamos fazer isso, não sei o quê. No final das contas, quando você vai entendendo que a esquerda não faz nada disso, né? Ela preserva o miserável na miséria, cada vez com mais favelas, para poder usar isso dentro do mercado de voto, aí é que você percebe que, peraí, deixa eu olhar o que tem do outro lado. E aí, no final das contas, o que a gente defende é uma sociedade livre e próspera. E o caminho para se chegar lá, eu acho que me parece muito claro, e eu acho que hoje a gente está indo para um outro caminho. Só para encerrar, nós tivemos comparando aqui com a Venezuela, muita gente diz que a Venezuela está brasileirando, outros dizem que o Brasil está venezuelando. O fato é que você teve o candidato, o líder da oposição,
que inclusive é o vencedor, virtualmente o vencedor das eleições de 28 de julho na Venezuela, ele teve de fugir para a Espanha, pedir um refúgio lá, um asilo político, em função da ordem de prisão emanada pelo judiciário do Maduro, um judiciário que faz parte, que integra o aparato, né, a máquina de repressão venezuelana. Como é que você enxerga esse ato e que tipo de alerta você faz para a nossa audiência? Exatamente, eu acho que Venezuela é um exemplo que deve assustar o povo brasileiro. Vocês não querem ir esse caminho, né? É melhor, eu acho, respeitar e voltar para a divisão a divisão dos poderes, respeitar a democracia, respeitar a liberdade de expressão. Venezuela agora é uma situação caótica, violenta, perigosa, e deve nos dar uma mensagem, um recado, uma memória de que a gente veio de caos. A gente tem muito progresso da época do feudal, monarquia, ditadura. A gente quer deixar no passado e ter um futuro de mais liberdade de expressão, mais democracia e mais prosperidade, porque esse é o futuro que funciona para todos nós, não somente para as elites. Muito bem. Michael Shellenberger, você está indo embora, vai voltar para os Estados Unidos, você tem algum receio da Polícia Federal te deter ali, te travar na tua saída? Você na vinda você veio tranquilo. Eu digo isso porque você está tendo a assessoria jurídica, inclusive, de um parceiro meu, que é o André Maciga, que é um amigo, inclusive, que está sempre aqui às segundas-feiras. Hoje eu dispensei ele porque ele esteve comigo no sábado aqui fazendo o nosso bate-papo. Você teme o seu retorno, alguma coisa? Menos do que quando eu cheguei. Eu tinha receio ao chegar, porque eu tinha esses relatórios da Polícia Federal e do AGU, então me assustou um pouco, mas eu sinto melhor. Eu acho que se o governo brasileiro, eles devem querer que eu saia do país, não que eu fico aqui. Claro. Excelente.